queridos, graça e paz. Nós vamos hoje falar sobre a linhagem do anticristo, usando o texto de Daniel capítulo 9, versículo 26, e lá diz: o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Nós vamos tratar desse assunto de uma forma mais profunda, porque existe uma linha de interpretação que diz que o povo que destruiu a cidade foi o povo romano. A gente pode concordar em parte, mas se nós formos a fundo nesse assunto, vamos entender que a etnia que destruiu a cidade não era a etnia italiana, e sim a etnia árabe. Nós vamos tratar desse assunto hoje, vamos falar profundamente sobre esse assunto, analisando a história, indo fundo na história. Porque se nós interpretarmos que quem destruiu a cidade de Jerusalém foram os italianos, através do exército romano, então nós vamos pensar que o anticristo ele vem de Roma. Mas a palavra povo, que está aqui no texto de Daniel 9, 26, não significa cidadania e sim etnia. Eu queria ler com vocês. Daniel 9, capítulo 26, que diz assim: e depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então esse texto deixa claro para nós que o povo do príncipe, ou seja, do anticristo que há de vir, ele iria destruir a cidade. E a cidade de fato foi destruída pelo exército romano. E se nós pensarmos que aqueles que destruíram a cidade, eles são da etnia italiana, porque a palavra povo aqui, a melhor tradução seria etnia e não povo, cidadão em si, porque cidadania é diferente de etnia. Eu posso ser cidadão americano, mas não ter nenhuma linhagem sanguínea de lá. Mas eu não posso ser etnicamente americano. Eu tenho a minha descendência aqui do Brasil, é uma mistura de povos. Então a minha raça é diferente, é mais ligado a uma questão racial, essa palavra povo aqui. E nós vamos estudar daqui a pouco, e eu vou mostrar para vocês que o povo que destruiu a cidade não é o povo de etnia italiana, e sim um povo de etnia árabe. Eu vou estar comprovando para vocês já essa informação. Antes, eu queria mostrar para vocês porque existe um ódio muito grande entre os muçulmanos e os judeus. Por que existe esse ódio entre o povo árabe, melhor dizendo, e o povo judeu? Porque eles se odeiam tanto. Nós vamos a fundo nessa questão, olhando lá no livro do Gênesis, que é o livro das origens, onde a gente vai ver a origem do povo árabe, como que nasceu o povo árabe. Nós sabemos que Abraão e Sara não podiam ter filhos, e havia uma promessa de que Deus iria fazer com que um descendente saísse deles. Mas houve um momento de impaciência, e Sara acabou dando a escrava Agar, como para que Adão pudesse a possuir. Isso é uma lei que existia na época, que se uma mulher não podia ter filho, podia dar a escrava para poder ter filhos no lugar dela. Então, Sara, como conhecia muito bem essa lei, ela acabou cedendo, e daí nasce então Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Mas Ismael não era o filho da promessa, nós sabemos disso, e que tempos depois houve então o nascimento de Isaque, que era o filho da promessa, e a promessa era que dele sairia uma grande nação, e que dali sairia então o Messias, o homem que iria reverter todas as coisas. Então já havia essa profecia sido dada, mas a Agar concebeu e deu à luz a Ismael. Então Ismael foi preterido, ele foi deixado de lado, porque realmente a descendência não seria através dele. E porque ele foi deixado de lado, isso surgiu uma mágoa muito grande no coração dele. E houve-se então uma profecia, quando Agar é mandada embora com o menino, e eu queria ler essa profecia, está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 10, que diz assim: disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem, olha só a profecia, entre os homens, e a sua mão será contra todos,
e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Nessa profecia nós percebemos que ele seria um povo indomável, né? Nós percebemos que o povo árabe é assim, é um povo indomável. Aqui diz que ele seria contra todos e todos seriam contra ele. Ele seria como um jumento selvagem, iria morar fronteira aos seus irmãos. Se você olhar um mapa religioso, você vai perceber que em volta de Jerusalém, em volta de Israel, existem várias nações árabes em volta. Então ele está cercado de árabes em volta. Então isso durante séculos foi gerado no coração de Ismael essa questão de que foi escolhido o outro lado e nós não fomos escolhidos, nós fomos rejeitados. E essa rejeição, ela foi passada. Eu posso continuar lendo aqui para você, o texto de Gênesis 17, 20, diz assim: quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado. Falo-ei frutificar, multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará a luz neste tempo determinado no ano vindouro. Então, o pacto foi estabelecido com Isaque, não é? Que é o filho da promessa, mas não foi estabelecido com Ismael. Então, Ismael teve que sair e isso foi gerando um ódio no coração dele. Mais tarde, nós vemos algo acontecendo aqui, porque se repetiu a história quando Jacó teve com Rebeca, Esaú e Jacó. Então, da mesma forma, Esaú era o primogênito, mas ele foi deixado de lado. E quem herdou a promessa foi Jacó. Então, Esaú, chateado, a Bíblia diz que ele vai até os ismaelitas e toma uma mulher, né, como esposa lá de Ismael, para causar amargura no pai dele. Está escrito aqui, ó, em Gênesis 28, 9. Foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então ele vai para lá, junto com seus primos, e ali ele certamente já havia um ódio fomentado, e esse ódio ele se fomenta mais ainda. Então há essa mistura de raça entre Esaú, entre Ismael, e ali vai se formando, né, toda aquela nação árabe, cultivando um ódio mortal por Israel. Já começa o ódio dali. Esse ódio ele é citado em Gálatas capítulo 4, quando Paulo vai traçar uma alegoria entre a lei e a graça, e ele diz assim: ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia, diz que havia perseguição ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Ele fala, né, de uma perseguição que havia entre Isaque, né, entre Ismael para com Isaque. Havia essa questão da perseguição, essa inimizade. E isso foi crescendo, um ódio mortal entre vizinhos. E nós vamos ver isso, muito claro, que todas as nações, uma grande parte das nações que teve problema com Israel, como a Pérsia, como a Síria, são todas nações muçulmanas. Eu quero agora voltar àquela questão do povo do príncipe que há de vir, que iria destruir a cidade de Jerusalém. Nós sabemos que o islamismo ele foi criado por Maomé, mais ou menos aí no ano 610. Maomé ele sobe ao monte e recebe uma revelação do anjo Gabriel, que apareceu para ele, segundo ele, e que começou a recitar para ele os versos do Corão. E aí ele começa a escrever aqueles versos, ele desce para Medina e ele tenta estabelecer ali, ele desce para Meca, perdão, tentando estabelecer a religião em Meca. Como não foi aceita a sua pregação, então ele vai para Medina. E lá em Medina ele começa a pregar e ele começa a conquistar então muitos adeptos. E a religião em Medina ela começa então a crescer. Nós sabemos pela história que Maomé tinha problemas psicológicos, tinha muitas visões, tinha alucinações. E ele, nessas revelações, nessas alucinações, então, ele começa a escrever tudo aquilo que ele escreveu, a fundamentar, então, uma determinada doutrina. Essa doutrina, ela chega até nós com uma força muito grande, e principalmente as nações árabes, que foram as nações
conquistadas por Maomé no começo, ele pôde estabelecer ali uma grande base, né, na África do Norte, na parte norte da África, ali na Arábia Saudita, né, também no Oriente Médio. As religiões árabes, elas fundamentam principalmente nessa região. E nós sabemos, pela biografia, de Maomé, que ele é descendente de Ismael, diretamente descendente de Ismael. Eu queria mostrar para vocês aqui agora como que a gente pode interpretar, então, aquele texto que diz que o povo do príncipe que há de vir iria destruir a cidade de Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém ela foi destruída no ano 70 da nossa era, e todo mundo, durante muito tempo, pensou que o anticristo deveria vir de Roma, porque, afinal de contas, foram os romanos que destruíram a cidade. Então, essa escola de interpretação, ela seguiu durante muitos anos, entendendo que o prolongamento da perna ali, da estátua de ferro, no final ia culminar num reino misturado entre aquilo que era romano, certo? E uma coligação de outros reis. Mas percebemos que essa interpretação ela não está completamente correta se formos analisar, colocar os pingos nos is na história. Porque Flávio José, o historiador judeu, que ele nasceu no ano 34 depois de Cristo, 37 depois de Cristo, e ele morreu por volta aí do ano 100. Flávio José, ele foi levado cativo para Roma, na época que houve uma sedição e as pessoas estavam se matando e a cidade deveria ser entregue. Ele, para não ter o destino dos outros, que era se matar, se suicidar ou morrer à espada, então ele se entrega e ele vai ser historiador então dos romanos. Ele é um judeu, e ele começa então a narrar as crônicas, a narrar a história. E no dia da destruição de Jerusalém, Flávio Josefo, ele estava do lado de Tito, que era o general, estava dando as ordens então na conquista da terra de Jerusalém, ali da destruição do templo. E nós vamos ver pela história que as legiões que compunham o exército romano não eram legiões de soldados romanos. A etnia do povo era árabe. A gente vai perceber que as oito legiões envolvidas eram legiões que eram compostas, na sua grande maioria, por um contingente árabe. Então, por isso que o povo do príncipe que há de vir, que destruiria a cidade de Jerusalém, a etnia era árabe, não romana. Eu quero comprovar isso lendo o texto da Guerra dos Judeus. Não é a história dos hebreus, não. É a Guerra dos Judeus, que é um tomo que tem vários livros, não é? Tem vários, uma enciclopédia com vários livros, e ali no tomo 6, ou no livro 6, nós vemos ali algumas características interessantes daquilo que Flávio Josefo, como testemunho ocular, como historiador competente que ele não era cristão, ele vai relatar o que aconteceu nesse dia. Ali, no parágrafo 256 do livro 6, ele começa a narrar. Ele diz: César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo. Mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram as suas palavras nem prestaram atenção aos sinais na sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Então nota-se aqui que os soldados que estavam envolvidos na destruição do templo não estavam dando ouvidos àquilo que César dizia. Só um adendozinho aqui, antes de continuar. A partir do ano 15, nós sabemos que o exército romano ele atingiu uma região muito vasta, e é difícil dominar uma região vasta se você não tiver muitos soldados. Então o contingente estava pouco para uma grande região. Então eles tiveram uma sacada extraordinária, que foi começar a contratar os provincianos, aquelas pessoas que faziam parte das províncias conquistadas, para alistar essas pessoas para fazerem parte do exército romano. Então daí começa-se então a estabelecer legiões, e eram, na sua maioria, legiões de soldados daquela mesma província. Para aumentar o seu exército, eles começaram a contratar soldados extras. A guarda pretoriana,
Não, a guarda pretoriana, a guarda de César, ela era composta só por italianos, mas as legiões começaram a ter soldados miscigenados. Por isso, a grande parte das legiões que destruíram a cidade, a sua etnia era árabe. Só para deixar isso bem registrado. Aqui no parágrafo 257, diz assim: nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões, que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Então eles haviam um furor tão grande que eles não estavam nem prestando atenção naquilo que César, o comandante, dizia. Eles estavam resolutos em destruir a cidade. Me parece que era um ódio fomentado durante séculos, durante gerações, e que ali era a hora de descontar tudo aquilo que eles queriam descontar contra os judeus. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar o fogo no interior. Parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo se dirigiu com os seus oficiais ao interior. Parágrafo 261. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou, o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, e saiu fora. Bom, uma das coisas importantes que o Império Romano não destruía os monumentos nem as obras, eles procuravam preservar. E você nota aqui que esses homens tinham tanto ódio do templo e dos judeus que eles queriam destruir simplesmente aquele edifício. Parágrafo 262. Diz assim: ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a Liberário, centurião de seus lanceiros, obrigar a golpes os que desobedeciam. 263. No entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus, em um feroz ímpeto guerreiro, estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. 265. Um dos que tinham entrado no interior, quando César saiu para conter aos soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta, só para destruir, né? Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior, os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Então nós vemos aqui, irmãos, que de fato o templo foi destruído, mas não por causa de César, que quis que destruísse. Não foi uma ordem de César fazer isso. Eles simplesmente estavam fomentando a sua raiva. E Tácito, historiador também, um outro historiador, ele diz: o ataque romano a Jerusalém nos dá informações importantes sobre as legiões que participaram do acontecimento. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. Estas lhe acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, e ele havia retirado da Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes, ele diz, que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos. Então, o próprio aqui, Tácito, ele está nos mostrando que havia um ódio muito grande de árabes. Então esse ódio ele já vem se arrastando durante muitos anos, que culminou na destruição do templo de Jerusalém. Eu vou só para acrescentar aqui, as legiões envolvidas na destruição eram a 5ª Macedônia da Judéia, todas as nações árabes, presta atenção. A 10ª Legião Fratenses, 10ª Legião do Estreito Marítimo, da Síria, outra nação árabe. A 15ª Apolinares, da Síria. A 18ª do Egito, tudo muçulmano. A 3ª Gálica, da Síria. A 12ª Fulminata, da Ásia Menor. Então, todas essas legiões eram etnicamente árabes, que destruíram o templo de Jerusalém. Então, nós conseguimos, a partir daqui,
através de dois historiadores que são conceituados na história, inclusive um foi testemunha ocular, nos mostrando que não foram os romanos que destruíram a cidade, e o povo do príncipe que há de vir, que iria destruir a cidade, povo ali é etnia, que significa a etnia que destruiu a cidade não era uma etnia romana, nem italiana, era uma etnia árabe. Então, o texto lá de Daniel, através dos relatos históricos que eu acabo de mostrar aqui, me mostra que a linha árabe, mostrando que o anticristo ele vem do mundo árabe, é a melhor linha de interpretação hoje. Diante de tudo aquilo que nós tratamos aqui, até agora, essa é uma prova muito contundente de que temos que começar a mudar um pouco a forma tradicional da escatologia. Eu sei que você, de repente, que defende que veio de Roma, mas os nossos argumentos que nós estamos trazendo aqui, se você pesquisar estudiosos sérios hoje, do ramo da escatologia, todos estão realmente começando a mudar um pouco a interpretação diante de tudo que tem chegado novo para nós nesse assunto. Nós vamos continuar falando nesse assunto, ainda temos outras provas, essas não são as únicas, nós estamos começando simplesmente a defender esse assunto, e eu quero convidar a você a estar conosco nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem na paz de Cristo e até a próxima.